Boa tarde a todos que já estão entrando. A gente vai só dar mais uns 2 minutos para todos se conectarem, a gente já começa. Boa tarde, Denis. Mais um minuto e a gente já começa, pessoal. Bom, ainda tem o pessoal se conectando, estou vendo aqui, mas para a gente não sair muito da nossa programação, já vou começando. Então, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha, sejam muito bem-vindos. Então, hoje a gente está realizando esse evento sobre o panorama brasileiro da segurança cibernética, em parceria com a Marche e a nossa associada Euroamérica. Então, antes de eu passar a palavra para o Sérgio da Euroamérica falar um pouquinho com vocês, eu vou só passar algumas instruções do Zoom, tá? Para quem ainda não está acostumado, não participou ainda de eventos da Câmara. Durante todo o evento, o ícone de Q&A que fica na parte de baixo da tela de vocês, na barra de ferramentas do Zoom, que são os 2 balãozinhos, ele fica aberto durante o evento inteiro. Então, fiquem à vontade para, durante a apresentação, já irem enviando suas perguntas, comentários que vocês tenham, que ao final da apresentação a gente vai ler todos e tentar responder todas as perguntas de vocês. Além disso, também tem o ícone do chat. Então, caso vocês tenham qualquer problema com o Zoom, então se o som não estiver bom, o vídeo, a apresentação não estiver passando, tiverem qualquer problema nesse sentido mais técnico, por favor, avisem pelo chat que a gente pausa a apresentação, pausa o evento para resolver antes de continuar. Além disso, depois da apresentação, quando a gente entrar nos momentos de perguntas e respostas, eu vou lançar também uma pesquisa de satisfação do evento. São 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha, que é para a gente saber o que vocês acharam, porque a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês. Então, peço, por gentileza, que vocês respondam. Então, não vou me estender mais. Sérgio e Marta, muito obrigado por estarem com a gente aqui hoje. Então, Sérgio, eu passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, né, por aderirem ao nosso evento.
Eu sou Sérgio Hilger, sócio-diretor da Euroamérica Corretora de Seguros, associada já há muitos anos da Câmara Americana, e nós temos, há cerca de 2 anos, uma parceria com a Marsh Corretora de Seguros, que é hoje a nossa parceira para todos os assuntos, em especiais para assuntos ligados a cyber risks. A Marsh é hoje, sem dúvida, a maior corretora do mundo e a que tem a maior especialização em cyber risks. Então, sem dúvida, é uma oportunidade grande para falarmos sobre esse seguro, que hoje é extremamente importante, as ferramentas que são usadas, inclusive de prevenção, na análise de risco do seguro de cyber risk, são extremamente importantes. A Marta é, sem dúvida, uma das maiores conhecedoras do cyber risk do mercado brasileiro, e que poderá, então, dar para vocês realmente esse panorama brasileiro, tanto da segurança cibernética em geral, como também da questão dos seguros. Quero agradecer a oportunidade que a Câmara Americana está nos dando para fazermos esse evento. Agradeço enormemente ao Guilherme pela sua dedicação, pelo apoio nesse momento. Então, eu passo para você, Marta, a palavra. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Marta Chu, eu sou a líder de riscos cibernéticos aqui da Marsh. E eu acho que todo mundo, né, virou hoje, tem uma preocupação em relação a esse crescente risco na sua operação, independente de qual seja a sua indústria, né? Então, foi muito prudente aí o time da Câmara Alemã nos trazer aqui para discutir o tema hoje em relação aos impactos e até, consequentemente, ver como nós aqui no Brasil estamos situados em relação a mercados mais desenvolvidos, como na Europa e também nos Estados Unidos. Então, eu preparei um material para vocês, vai ter oportunidade de fazer perguntas no final, então vão fazendo as suas observações, que eu espero ao longo da apresentação tá aí transcorrendo algumas das dúvidas, mas na verdade eu convido vocês a refletirem especialmente, antes, né, de eu começar aqui, ao todo durante a apresentação, de como esse risco tem impacto na sua operação, seja em decorrência da dependência operacional que a tua organização tem, seja em dependência da automação, de processos de automação, que sabemos hoje que, né, as empresas de manufatura aí têm robotização e tudo mais, ou, consequentemente, dentro da questão de dados, em que a gente tem aí questões regulatórias. Eu vou compartilhar a minha tela, tá? E vou estar falando bastante aqui ao longo dos próximos minutinhos aqui, antes de abrir aí para as perguntas, tá? Então, a gente tem visto aí que o risco cibernético tem se tornado uma preocupação, né, no mundo inteiro. Não é só no Brasil que a gente viu aí um grande aumento de incidentes, mas no mundo inteiro tivemos alguns incidentes que causaram até um grande impacto operacional e grandes consequências, né? Por que isso? As nossas vidas estão cada vez mais digital, seja na nossa vida em casa, né? Então, em decorrência de a gente ter equipamentos smart, né? Então, a Smart TV, a Alexa, enfim, o Apple Watch, todo aquele aparato de equipamentos que hoje coletam informações, né? Ou nas nossas indústrias, as nossas empresas também, a gente tem visto aí uma dependência cada vez mais de sistemas para a realização das nossas atividades. As empresas também estão inovando cada dia mais em formas de fazer negócio, em formas de otimizar processos através da digitalização e robotização, automação, inteligência artificial, né? Então, hoje, a inovação ela vem em uma velocidade muito mais rápida do que a gente via há 20, 30 anos atrás, em que as coisas eram, né, de forma mais mecânicas, implementadas, demoravam anos até que novas formas de fazer o mesmo produto ou prestar o mesmo serviço eram reinventados, e agora não, a gente vê aí uma reciclagem grande
aí, em relação a novos meios, né, consequentemente, de a gente trazer serviços ou fabricar produtos. E, consequentemente, diante disso tudo, a complexidade, né, tecnológica está se tornando cada vez maior. Então, seja pelo uso de automação, né, seja pela inteligência artificial, a gente compartilha mais dados e informações também. Então, se anteriormente a tua empresa tinha servidor próprio dentro da organização, ou uma sala de arquivo, né, vamos voltar aí, bem lá no início da minha carreira, trabalhei em banco e eu me lembro que a gente tinha uma sala de arquivos lá em que a gente armazenava as informações literalmente numa pastinha. Então, isso lá no início dos anos 2000. Hoje a gente armazena as informações em nuvem. Então, a gente está compartilhando com um terceiro essas nossas informações. Há também dentro da nossa cadeia, né, aí operacional, muito mais compartilhamento de dados em decorrência da dependência de fornecedores estratégicos. Vou colocar exemplo aí a empresa alemã SAP, né, que é um belo exemplo, que a gente tem dependência em várias organizações com implementação de seu ERP, ou consequentemente dentro da esfera de benefícios de funcionários, em que a gente compartilha também informações na esfera logística, enfim. Tudo hoje é compartilhamento de informações e isso trouxe também, né, consequentemente, aí, novas regras em relação a esse compartilhamento. Mas, infelizmente, o crime cibernético também, né, evoluiu à medida que a nossa dependência digital cresceu. Então, os hackers, infelizmente, não estão tão atrás em relação a novas maneiras, né, de impactar a gente em termos de consequências. A gente sabe que dinheiro em circulação, possivelmente, num futuro muito próximo, vai deixar de existir, né? Então, a gente cada vez mais faz transações de forma digital e o crime precisa, né, também continuar acompanhando isso. E eles encontram novas maneiras de buscar ganho financeiro. Se a gente olhar hoje dentro das nossas organizações, né, muitas empresas não avaliam que impacto tem a infraestrutura tecnológica da organização na eventualidade de acontecer algum tipo de incidente, né? Então, as empresas, elas não hesitam, muitas vezes, de proteger o patrimônio físico. Mas quando a gente fala de investir em cibersegurança, seja ao contratar ferramentas, né, mecanismos para se criar barreiras, ou através de uma pólice de seguro, há uma grande resistência em relação a isso devido ao custo e do não entendimento, né, do impacto que o tema traz para a alta direção das organizações. E é válido lembrar que um incidente cibernético, diferente de um incêndio, ele pode ter impacto simultâneo, né? Então, se o teu sistema parou, ele pode parar 7 plantas ao mesmo tempo. Ou, né, uma operação por completo, como aconteceu com a Maersk em 2017, quando houve um incidente da operação. A gente tem visto, né, a Marcha aí produziu recentemente um estudo de como que estão aí os acionamentos das apólices. Quem quiser depois baixar, ele é gratuito. Que a maioria dos incidentes tem se comportado de forma maliciosa, né? Então, desde 2016, a gente tem visto aí que realmente o crime cibernético tem aumentado, né? E os custos em relação a isso também têm se tornado maior. Aqui no Brasil é ainda mais alto os valores em relação aos custos em média, tá? Porque a gente já teve perdas aqui em até 100 milhões de reais localmente, em decorrência de incidentes cibernéticos que a gente tem regulado sinistro. E por que é maior? Porque faltam especialistas. Às vezes você tem que trazer, consequentemente, contratar empresas de fora para te ajudar na avaliação desse incidente ou, consequentemente, na configuração dos seus sistemas. O custo acaba adicionando em relação a isso. E a gente viu aí, né, que aqui no Brasil a gente teve várias empresas afetadas nos últimos meses, das mais diversas indústrias. Então, hoje, toda empresa,
né, tenham algum tipo de impacto em relação a um incidente. Não são só empresas que processam grande quantidade de dados. Eu me lembro quando eu comecei a fazer seguro cyber no Brasil, eu morei 11 anos na Inglaterra, eu ia visitar empresas com características mais operacionais na indústria, elas diziam para mim, Marta, eu não sou um varejista, eu não sou uma empresa, um banco, então eu não tenho esse risco. Mas a verdade é que a gente vê aí, e a gente viu aqui que a maior causa de incidentes na March são paradas operacionais que têm custos altíssimos para as mais diferentes organizações. A gente teve o Grupo Ultra, teve a Embraer, teve a Honda, enfim, indústrias diversas que foram vítimas aí de incidentes cibernéticos. O próprio Fleury aí declarou quase 9%, né, de impacto em relação ao seu lucro líquido, em decorrência não de vazamento de dados, mas em decorrência dos seus sistemas operacionais se tornarem disponíveis diante de um incidente. Então, acho que fica um alerta aí de a gente começar a pensar. Falando um pouquinho a respeito aqui do Brasil, né? Então, a CVM fez um levantamento em que demonstrou que 220% das empresas né, tiveram aí incidentes cibernéticos neste ano, tá? Em comparação, teve aí um aumento de 220% das empresas brasileiras em comparação ao ano anterior. E só os incidentes de ransomware cresceram 85%. Este hoje é um dos principais motivadores. Para quem não sabe o que é ransomware, ransomware é o sequestro ou de informações ou de sistemas, né? Então, o hacker ele solicita para você pagamento de resgate para te liberar de volta a chave de criptografia que vai liberar os seus sistemas. Nem sempre pagando, né, esse resgate você vai ter seus dados ou seus sistemas devolvidos na forma que deveria. Na maioria das vezes, eles não vão voltar da mesma forma. E a nossa experiência aqui na March mesmo, com incidentes que ocorreram, é que a maioria das empresas demoram, em média, 19 dias para voltar a operar como elas estavam antes de um incidente ter ocorrido de ransomware. A grande maioria das empresas opta por não pagar o resgate, né? Isso tem que ficar delineado junto ao compliance de vocês, da política, porque afinal vocês estão conversando com criminosos que estão colocando aí uma solicitação de pagamento de forma ilícita, de certa forma, chantageando frente às informações. O seguro hoje ele cobre, depois eu vou chegar um pouquinho nessa parte. Não é ilegal aqui no Brasil, né, pagar o resgate, não tem um mandato em relação a isso, diferente do que hoje já acontece no mercado americano, em que tem uma lei específica que foi lançada em janeiro deste ano, em que você tem que declarar para as autoridades, tem que pedir permissão para pagar, e eles vão, em conjunto, avaliar se isso vai ser a melhor forma ou não, né, de se tratar de um incidente em relação ao pagamento de resgate. Mas a gente tem percebido que, né, o incidente ele traz, sim, uma grande ruptura operacional. Então, a média tem ficado aí em 19 dias. E por que uma empresa seria alvo, né, de um ataque cibernético? Por que um hacker iria atrás da sua empresa? Há diversos motivadores por conta de um hacker ir atrás de uma empresa. Não é só o ganho financeiro que fica aí na quarta caixinha, né, o crime. Empresas, né, que estão ligadas aí a infraestruturas críticas, operações que têm tratativas com o governo, consultorias e tudo mais, elas podem se tornar alvos diante, né, de um interesse político-militar, tá? Ou até mesmo, vamos dizer que a empresa tenha tido algum tipo de, né, se posicionado a favor de um governo, alguma coisa nesse sentido, eles podem se tornar vítimas em relação, né, aos hackers, em relação à espionagem, né, de informações, ou até mesmo, consequentemente, algum tipo de impacto nessas operações. A gente viu muito, não só aqui eu coloquei o exemplo da Energisa, mas no ano passado todo o setor elétrico, se você der um Google aí,
CPFL, Light, a Copel no Paraná, a Elétrica Nuclear, todas elas foram vítimas de ataques cibernéticos no ano passado. EDP, Enel, todo mundo. Isso muito voltado por esse mapeamento, né, em relação à questão político-militar. A espionagem, tá? Então, qualquer empresa hoje que tem informações privadas, segredos, fórmulas, informações proprietárias, né, elas podem ser alvo de espionagem industrial, tá? Então, eu acho que tem um caso na Alemanha que se tornou público, que é com a ThyssenKrupp em 2015, que inclusive foi desligado um alto forno. Depois, se alguém quiser, eu compartilho essa notícia, tá no site lá da BBC, a versão que eu li em inglês, eu não sei ler alemão, mas especula-se na investigação que foi feita e depois foi aberta a público, que os hackers estavam, na verdade, tentando fazer uma espionagem industrial dentro do grupo da ThyssenKrupp, mas que acabou sendo pego, né, a porta de entrada sendo um endereço de IP que estava atrelado a um alto-forno, e esse alto-forno efetivamente foi desligado, que consequentemente provocou um dano material em relação a esse alto-forno, mas o objetivo era para espionagem, né, industrial. Então, qualquer empresa pode, né, ser target em relação a isso. A gente tem a questão de disrupção, tá? Em questão de causar um vandalismo aos sistemas. Não sei se vocês acompanharam algumas semanas atrás, mas a iFood, aqui no Brasil, foi vítima de um incidente como esse. Os hackers entraram no sistema da iFood e trocaram os nomes dos restaurantes que lá estão listados, de vários restaurantes. Foram mais de 1.000 restaurantes, eu acho que foram, se eu não me engano, quase 15 mil restaurantes que tiveram seus nomes trocados na plataforma por demonstrações geopolíticas. Falaram vacina mata, colocaram restaurante como vacina mata, não sei o quê, a favor de políticos também. E isso, consequentemente, causa uma disrupção e um dano de imagem, né, para qualquer empresa. Precisa ser só um iFood, pode ser qualquer organização que tenha uma manifestação em relação a isso, vai, consequentemente, se tornar vítima em relação a esse tipo de crime. Os protestos não são mais feitos de forma física, né? Então, hoje, eles podem ser feitos de forma online, isso se chama hacktivismo. E a gente tem a consequência do crime mesmo, que é um ganho financeiro. É o ransomware, o desvio de valores, né? Então, o roubo, né, em relação à questão monetária, né, do crime cibernético. Então, qualquer empresa, né, a maioria, acho que com exceção à política militar, qualquer empresa está sujeita aí às 3 esferas de ser um target. E como que o risco cibernético, então, afeta a minha organização? A gente viu aí a entrada de leis de proteção de dados. Na Europa, a gente tem a GDPR, que entrou em vigor em 2018. Desde então, foram aplicadas quase 1.000 multas em relação a isso, algumas com valores bem expressivos, né? Então, aí acima dos 50 milhões, porque eles chegam, né, então, aí a 4% do faturamento do grupo. Tivemos aqui no Brasil a entrada da LGPD, ela acabou entrando, né, há pouco mais de um ano, foi em setembro do ano passado, depois de 2 anos aí para as empresas se adequarem. As 2 leis são bem parecidas em relação aos seus processos de adequação e tudo mais, mas obviamente com particularidades em decorrência da sua aplicabilidade local. E falando, né, então, o que um risco cibernético pode impactar a minha organização? Além das questões regulatórias, né, que a gente tem a aplicação de multa, ação por um órgão regulador, até mesmo sanções que podem, né, ser aplicadas, tem o dano de reputação. Eventualmente, se a gente tem dados, né, vazados, eles podem provocar um dano moral. Recentemente teve aí uma ação da LGPD, e isso está lá no site da Autoridade Nacional, tá? A NPD, quem quiser
uma ação da LGPD com dados de funcionários, né? Então, o funcionário solicitando, né, algum tipo de dano em relação à violação da LGPD e que foi acionada a empresa. Toda empresa tem dados corporativos também, assina NDA com outras organizações, enfim, isso pode trazer, né, algum tipo de impacto de violação dessas cláusulas de confidencialidade, né? Dentro da esfera operacional de infraestrutura, né, então a gente tem dependência dos dispositivos físicos, equipamentos, a esfera operacional de automação e tudo mais, né? A gente não pode esquecer do capital humano, né? Então, já dei esse exemplo aí em relação à violação da LGPD em decorrência de um colaborador, mas toda empresa tem muitos dados que recebe de currículo, tem armazenado dados em relação aos seus colaboradores, dependentes e tudo mais, e isso, consequentemente, tem um impacto em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e a não gestão do risco como um todo, seja ele, né, pelo impacto de vazamento de informações ou em decorrência, né, de perdas operacionais que podem se dar através de perdas de vendas ou um impacto logístico. A gente teve o caso da Mondelez, né, que o incidente cibernético, consequentemente, não permitiu fazer a distribuição de produtos, né? Então, teve um impacto logístico, não emite nota fiscal, tu não consegue fazer o teu controle logístico, saber cruzar as ordens para onde vai. A Maersk também foi a mesma coisa lá com os containers deles. Podem ocorrer as desconfigurações de sistemas e a tua operação ficar completamente, né, parada por um tempo. Aí a gente tem a média de 19 dias. E isso traz, né, uma esfera de responsabilidade adicional para os executivos chaves, não só para o cara que está lá liderando o TI, né? Então, isso, consequentemente, pode ter um impacto em relação a essas cadeiras de C-level e uma responsabilização pelos acionistas. A gente já vê o mercado de capitais se movimentando em relação ao risco cibernético como algo que vem até, inclusive, impactar os ratings de crédito. A Moody's aí lançou, né, então, uma avaliação, um estudo de como que o risco cibernético ele impacta as avaliações de crédito. E ela, inclusive, fez downgrade em algumas empresas que sofreram incidentes em decorrências pela não cautela em relação a esse risco. Então, nos Estados Unidos foram feitos alguns lá, que eles até listam nesse estudo, em decorrência de um incidente. É importante dizer que tanto a Moody's quanto a S&P Global compraram recentemente empresas que fazem avaliação de ferramentas em camada pública, de como está a higiene cibernética overall das empresas. Eu tenho certeza que no futuro próximo, por eles terem adquirido essas ferramentas, a Moody's adquiriu a BitSight, a S&P adquiriu a Security Scorecard, eles vão começar a olhar de como que isso está lá, porque ele dá uma nota, literalmente uma nota de crédito, mas em relação à tua higiene cibernética na percepção de vulnerabilidade em camada pública. Com certeza que eles vão começar a utilizar nos relatórios de crédito. E, consequentemente, a gente falando em crédito, falando em imagem de empresa, falando, né, aí em movimento de governança e tudo mais, as empresas estão muito preocupadas com o movimento que está, acho que, top of mind da grande maioria das grandes organizações, que é o ESG, né? Então, né, o Environmental, Social and Governance. E cyber tem já estudo, o JP Morgan publicou agora em junho um estudo, Fórum Econômico Mundial, que na verdade o ESG vai virar um ESGT, em decorrência da dependência de tecnologia, porque a gente vem aí com a nanotecnologia, a Meta, né, a metafísica, o próprio Facebook já mudou de nome para Meta, mas hoje a verdade é que a tecnologia já impacta dentro da sigla ESG, né? Então, se a gente pensar dentro da questão ambiental, ok, usamos menos papel, mas estamos armazenando, processando mais dados, né? Então, consequentemente, a gente usa mais energia para isso. O lixo, né, digital também, né? Então, de equipamentos, eles
precisam de descarte correto. Tem um estudo da ONU que só 14% do lixo eletrônico global ele é descartado de forma correta. Então, as empresas vão ter que se preocupar com isso também, porque a gente substitui equipamentos com maior frequência. Dentro da perspectiva social, né, então a gente tem a responsabilidade aí da privacidade que as leis de proteção de dados já trouxeram, né, em relação e que estão sendo implementadas em alguns outros países. E dentro da esfera de governança, a gente não fala só da governança do que requer em relação a questões regulatórias, mas assim como em todo risco que pode ter um impacto ao acionista, né, ou à organização em termos financeiros, ele precisa, né, de governança, ele precisa ser tratado como tal. E, consequentemente, então, a gente vê aí uma necessidade de a gente replicar e estruturar políticas que envolvem e mapeiam as necessidades desse crescente risco aí que a gente tem visto efeitos catastróficos ao redor do mundo. Então, a culpa não é do TI, né, quando um incidente acontece. O risco cibernético, na verdade, é um problema para todo negócio, para toda organização, e todos os stakeholders precisam avaliar esse risco de forma coerente e trabalhar em conjunto para mitigação, né, do mesmo. Então, o C-Level, a área jurídica, né, em conjunto com o DPO, que agora tem aí essa necessidade em decorrência da entrada de leis de proteção de dados, a TI vai determinar, assim como operações geralmente determina, né, o que é melhor, qual que é a melhor prática em termos de ferramentas a serem implementadas, processos também, a auditoria precisa avaliar. E uma coisa que eu preciso, né, enfatizar para vocês, que é muito importante, é testar, né, esses mecanismos, porque hoje, né, a gente aqui falando de resiliência cibernética, a gente sabe que é uma união de processos que envolvem 4 pilares, né? Então, não adianta só ter as melhores tecnologias aplicadas, as melhores ferramentas, ter um sistema de EDR, ter um firewall bem aplicado, um antivírus, um autenticador de 2 fatores. Se eu não ensinei, não treinei meu usuário em relação à questão de cibersegurança. Então, a gente precisa ter boas práticas, né, com treinamento, a gente precisa avaliar aí como os nossos fornecedores podem nos impactar. A gente viu aí a Atento aqui no Brasil sendo afetada por um grande incidente cibernético que teve em cadeia um impacto para diversas organizações que foram afetadas em decorrência da dependência, né, desse maior empresa de call center da América Latina e que tem dados de todas as empresas praticamente aí que prestam serviços. Então, esse gerenciamento de fornecedores é muito importante. Ter processos implementados, e aí eu digo não compliance de papel, tá? Porque tem muita empresa que está fazendo a adequação para essas leis de proteção de dados para, né, preciso fazer para cumprir o que a regulação me fala. Mas quando a gente olha realmente para o risco como um todo e aí faz a governança dele por completo, a gente precisa entender como esse risco também se comporta dentro daquilo que a regulação não solicita, que é a esfera operacional. Então, quando a gente constitui um plano de resposta a incidente, que é a maioria dos casos que a gente está vendo aqui localmente, ter isso estruturado para que, assim como, né, numa evacuação de incêndio, a gente faz um teste, né, uma vez por ano, lá atrás, quando a gente ia para o escritório, na outra vida, lembra? A gente fazia os testes de evacuação do prédio uma vez por ano. Aqui a gente precisa também testar se esse plano de resposta em incidente funciona, né, para cenários diversos. E aí sim, trazer a camada de seguro, né, tendo esses pilares constituídos, ter o seguro como uma transferência, né, de perdas financeiras. O seguro ele não substitui as necessidades desses 3 pilares. Seguradora nenhuma vai aceitar se você não tiver. E aí você deve estar pensando, mas por que eu devo ter o seguro se eu tenho esses outros 3 pilares? Porque mesmo você fazendo tudo isso, não é garantia que você não vai ser
né, atacado por ou afetado por um incidente, porque hoje um incidente ele pode ter duas esferas. Ele pode ser um ataque malicioso ou pode ser um evento acidental dentro da tua organização, que tem os mesmos impactos, né? Então, assim, tu pode ter feito todo o dever de casa. A gente teve aqui um cliente que teve um incidente e ele tem certificação de ISO 27001. Não sei se tem gente da TI aqui, mas quem tem certificação de ISO 27001 em tecnologia é porque eles têm realmente uma régua muito alta na gestão desse risco, tá? Eles têm todo o meu quebra-cabecinha aqui, ó, lindamente implementado. E eles contrataram o seguro também, tá? Empresa de capital aberto nos Estados Unidos, eles queriam demonstrar governança, pois bem, eles ainda assim acabaram sendo afetados por um grande incidente aí, e graças a eles terem todos esses processos, o impacto lá, né, um grupo econômico grande, foi de cerca de 30 milhões. Mas se eles não tivessem isso, eu tenho certeza que a gente ia estar falando de uma perda aí catastrófica em relação ao incidente. Então, por isso, você tem que ter mecanismos de estancar, tá? Porque o incidente, ele, né, como eu falei, ele pode vir de um ataque malicioso, que é o hacker entrando no teu sistema, ou alguém internamente fez um erro humano, uma falha de programação, né? E aí vai causar uma violação de privacidade, de confidencialidade das informações, um impacto de integridade, né, dos sistemas ou de disponibilidade, que traz aí, consequentemente, o impacto financeiro para a organização, que vai desde a perda de receita, desde as despesas operacionais, né? Então, adicionar hora extra, tudo mais, de repente, uma questão, né, necessária de contratar mais logística, depois que o sistema voltar a operar, para você fazer a distribuição mais rápida, ter custos emergenciais, custos com consultorias para reconstruir, investigar, né, da onde se originou o incidente, então fazer a perícia digital, muito importante. Advogados, né, a gente tem a questão regulatória, né, então entrando em vigor, consequentemente tem os honorários advocatícios, frente tanto a reclamação de terceiro quanto com ações regulatórias, e pode ter a multa. E, gente, tudo isso é coberto pela apólice, tá? Então, todas essas ações são cobertas pela apólice. E o mais legal disso tudo é que a apólice seguro, aqui na March, especialmente, e não são todas as corretoras que fazem isso, é que elas vêm com serviços agregados, tá? Então, não é só contratei um papel que, se eu tiver um problema, eu vou pegar e ligar para o 0800 da seguradora. A gente aqui faz toda uma avaliação, né, de quantificação financeira, de como o risco se comporta, cenários e tudo mais, estrutura de como ficaria, né, então, a melhor estrutura de clausulado para a organização. Consequentemente, quando a pólice é contratada, faz treinamento de simular acionamento. Olha, a gente já está plugando no teu plano de incidente e resposta. Se tiver um incidente, tem todo um painel de fornecedores com SLAs rápidos para serem acionados e ajudar a mitigar o teu incidente da forma mais rápida possível, né? Então, e aí, depois fazer toda a avaliação de perdas. Então, a gente, né, empacotou isso como um serviço único em relação... O mercado não tem sido fácil, pessoal, não é hoje uma policy para toda e qualquer empresa querer contratar, tá? Tem que ter um padrão mínimo de maturidade, e a gente aqui ajuda a avaliar se tem ou não tem, e se não tiver, dá o caminho das pedras, o que precisa ser feito, enfim, em relação a isso. Mas a verdade é que a gente tem visto aqui grandes prejuízos em relação aos incidentes cibernéticos que têm se tornado cada vez mais frequentes. E a gente sabe que isso está apenas começando, né? A nossa vida, de novo, está se tornando cada vez mais digital, e a gente tem aí uma grande dependência operacional. Olha, eu estou aqui na minha casa hoje trabalhando, né? O Sérgio, antes de começar, falou que está no litoral lá. Então, imagina que a nossa localidade física hoje na March não tem importância nenhuma lá, o prédio.
Agora, tu retira os meus sistemas, a minha empresa para, a gente não fatura. Tu vaza as informações aqui que a gente tem, a nossa reputação está em jogo, né? O incêndio não vai me colocar na mesma posição. A tua empresa, de repente, né, como aconteceu com a Honda, eles deixaram de fabricar aí por 72 horas, na fábrica de motocicleta deles, lá em Manaus. Consequentemente, você tem aí uma grande perda operacional em relação a isso. Então, são paralelos que a gente precisa avaliar do que essa nossa vida digital traz de riscos que talvez não era visto antes com os mesmos olhos, mas que ele ganhou importância diante dessa dependência que a gente tem. Vou abrir para perguntas. Queria agradecer mais uma vez. Quem quiser pode me adicionar no LinkedIn. Estou sempre compartilhando conhecimento, estudos e tudo mais lá. E agradecer mais uma vez aí a Câmara Alemã pelo convite e a Euroamérica. Obrigada. Obrigado, Marta. Pessoal, então, que nem a gente comentou, agora é um momento mais para perguntas. Eu vou já lançar a pesquisa de satisfação do evento, tá? Que, por enquanto, a gente não recebeu nenhuma pergunta, então eu vou deixar uns minutinhos para quem quiser conseguir escrever. Se quiserem mandar no chat também, que agora já acabou a apresentação, fiquem à vontade também. Enquanto isso, Marta ou Sérgio, vocês têm alguma palavra final, alguma mensagem final que vocês querem deixar para os participantes em relação ao tema? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Marta. Você falou que a análise prévia de uma seguradora para aceitação, eventualmente, do seguro, ela vai analisar muito bem aqueles 3 pilares que você mencionou, ela vai analisar a questão da maturidade cibernética, enfim, da empresa. E eu te pergunto, uma vez que ela constatar fragilidades, enfim, imaturidade, ela sugere alterações para uma futura reanálise do risco? Porque isso é um grande serviço que está se dando ao interessado na aquisição do seguro, não é? Eu vou apontar para ele, eventualmente, falhas que existem hoje, onde ele está exposto, né? E que daí, eventualmente, se ele mudar esse patamar de maturidade e tal, possa se reanalisar o risco. As seguradoras não fazem isso. A gente faz aqui, tá? Eu já sei o que elas avaliam como pontos estratégicos. Isso em decorrência de a gente conversar com eles. Então, uma troca muito, né, do dia a dia. Por que você rejeitou esse cliente? Porque não tinha esse controle. Então, o que a gente fez? A gente, né, montou uma matriz aqui e a gente já sabe até antes de queimar um cliente no mercado, vamos assim dizer, se ele não tem aqueles controles básicos que são requeridos pela seguradora, a gente não vai, aqui na March eu não vou para o mercado. Por quê? Vai ser muito mais difícil depois eu reavaliar esse risco com a seguradora, tirar aquele olhar negativo, porque talvez assim, não tenho hoje uma política de privacidade ou de cibersegurança. Aí tu vai lá e diz para o cliente, olha, não aceitou porque não tem isso e não tem essa política, tu não tem processo de treinamento. Daqui um mês o cliente vem e diz assim, não, mas agora eu fiz. A seguradora vai ficar meio suspeita que tu fez por cima, entendeu as coisas. Então, a gente prefere, né, reparar um pouco antes, fazer tudo o que é possível antes e trabalhar do que ir para o mercado dessa forma. Então, não é um seguro como os demais, pessoal, assim, vou enfatizar muito aqui, porque eu tenho cliente que chega aqui, não, eu quero uma cotação para essa semana. Não tem como, demora 6 semanas para avaliar, né, um risco cibernético, ele requer mais informações e a complexidade que a gente entra dentro da esfera de análise é muito maior. Então, assim, não é um formulário simples, porque o risco não é tangível, ele tem várias variáveis, né? Então, pensa na tua organização, quantos sistemas você utiliza? A tua TI hoje tem aplicado a mesma correlação de correção de patchings, de níveis de segurança para todos esses ambientes? Não, certamente não. Então, a gente precisa entender como estão
distinções, porque senão lá na frente, quando você vai acionar essa pólice, vai ter negativa. Eu nunca tive negativa aqui, tá? Muito em decorrência dessa diligência que a gente faz, mas é algo muito cautelar da nossa parte, mas às vezes o cliente não gosta, acha que a gente está embarreirando, mas a verdade é assim, eu prefiro ser conservadora em relação a isso do que depois lá na frente, quando precisar acionar o seguro, ter uma grande frustração em dizer, olha, contratei algo que não me servia. E Marta, em relação a segmentos, quais são os segmentos que mais contratam? Você tem essa informação? E são empresas de capital aberto, são empresas de capital fechado? Como é que... A primeira indústria que mais contrata, não sem surpresa, é a financeira. E depois vem as indústrias, o que é, assim, nada usual. Se você pensar 5 anos atrás que eu batia na porta do pessoal e eles queriam quase me mandar para casa de volta, hoje as indústrias, em decorrência dessa dependência operacional, têm uma grande preocupação. Então, é o nosso segundo maior mercado, os clientes industriais. Saúde tem uma grande dificuldade de aceitação, tá? Então, em decorrência aí de grande quantidade de dados sensíveis e tudo mais, a não ser que você esteja com uma maturidade super ótima, não tem aceitação. E empresas, tanto de capital aberto quanto fechadas, até microempresas. A gente tem produto aqui na March para microempresa que não tem nada, é uma startup, está começando agora, mas tem a exposição, precisa demonstrar, né, compliance aí em relação a um contrato, uma obrigação contratual. A gente já tem produto voltado para isso. Obviamente, quando ela atinge um certo tamanho de faturamento, ela vai ser cobrada por mais coisas a serem aplicadas dentro do ambiente dela em relação, porque muita empresa, quando ela começa, o TI não é dentro, né? O TI é terceirizado. Então, ela não tem um controle, uma gestão efetiva disso, até que ela toma um certo tamanho e ela passa a internalizar esses processos. Então, a gente vai acompanhando desde a micro até as super grandes aqui. Em cyber não temos restrições. E, Marta, em relação a custo, a gente sempre sabe que quando a gente vai discutir com um potencial segurado, a primeira questão, mas e quanto que vai me custar? Nós sabemos que isso é um risco extremamente peculiar, né? Tem suas características, a avaliação é muito variada, né? Mas você tem como dar um range de custo entre 0,5 a 5, e ele é aplicado sobre o quê? Ele é aplicado sobre o valor segurado que você vai atribuir na pólice, ou é aplicado sobre faturamento, sobre Vamos lá. Os valores de cyber, de taxas, aumentaram bastante, tá? A gente tem visto uma média aqui de custo entre 2% a 4% do valor assegurado. Então, pensa, se eu assegurei 5 milhões, vai te custar isso. Por que varia, né? Tem esse spread tão grande? Maturidade do teu risco, indústria que tu está inserido, teu faturamento, porque a gente cobra o lucro cessante também, né? Então, tem que lembrar disso. Já falei da indústria, a indústria que está inserida e a quantidade de dados que você tem armazenado. Uma empresa que tem mais dados, talvez ela esteja mais suscetível a custos de notificação, a problemas regulatórios, a acionamento, né, por danos morais ou por algum tipo de dano para o indivíduo que teve seus dados divulgados. Então, isso também pesa, né, nesse spread aí, que consequentemente traz uma variável bem grande, né, nesse custo. E a gente pode também, eu já fiz aqui, por exemplo, para a indústria. Marta, se acontecer alguma coisa dentro da esfera de dados, eu assumo. Não estou preocupada com LGPD ou GDPR, porque os meus dados estão restritos de pessoa física aos meus funcionários. E se vier alguma coisa em relação a isso, eu tenho condição meu balanço tem condição de honrar. A gente volta olhando a pólice para o outro lado. Então, risco operacional, custo de reconstrução do sistema, perda de receita. Então, a gente estrutura para o outro lado.
E uma última pergunta. A gente sabe que lá no início do seguro de D&O, né, o seguro dos administradores, né, uma das causas do incremento do seguro foi que, na realidade, os fornecedores ou os clientes passaram a indagar também. Vocês têm o seguro de D&O, né? Hoje também, eventualmente, essa demanda que se eu tenho um fornecedor no exterior ou um comprador no exterior, ou, enfim, ele me pergunta, você tem o cyber risk, você tem o seguro de cyber risk? Isso hoje acontece? Assim, está se tornando mais popular, né? Aqui no Brasil, a procura está super em alta, mas ainda não está totalmente disseminado, né? Então, é um risco ainda, como eu falei, as empresas investiram muito em se digitalizar, né? Trazer processos de forma digital, optimizar, ter ganho operacional, ressalva de custos, mas elas esqueceram que a reboque disso veio uma nova ameaça. E aí, agora que elas estão percebendo os impactos que essa ameaça pode ter. Antes elas achavam que elas conseguiam controlar. Eu nunca vou me esquecer, eu não vou dizer o nome da empresa, mas que foi atacada e teve um grande impacto. Eu fui lá em novembro, antes da gente ter que viver em prisão domiciliar, né, da pandemia aí. E o CFO de uma empresa grande, capital aberto e tudo mais, me disse assim, muito legal essa apresentação e tudo mais, e é um produto que eu acho que daqui a uns 5 anos talvez a gente avalie, porque hoje o meu risco operacional diante, né, da dependência sistêmica é muito pequena, ele falou assim para mim, e a minha TI consegue contornar sozinho. Então, a gente não vai contratar. Em março, eles tiveram um incidente e a perda foi de mais de 100 milhões de reais e mais de 2 semanas a empresa parada. E até, assim, é uma empresa que distribui combustível e tudo mais também, além de outras atividades. Então, os postos de combustível estavam desabastecidos em decorrência disso. Então, assim, a cadeia, né, foi enorme de perda, não foi só eles, mas outras empresas que dependiam deles também tiveram aí perdas em consequência disso. Ele deve lembrar de mim até hoje. Tá bom, Guilherme. Então, acho que da parte da Euroamérica, eu agradeço imensamente a Marta, né, nossa colega, a Marta, parceira. Agradeço imensamente a Câmara, a você pela tua dedicação, pelo teu empenho, tá? E, enfim, e agradeço aos participantes pela presença. Sim. Ainda que virtual, né? Quem sabe na próxima a gente está aí todos juntos, né? Isso. Gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. É um prazer enorme. Parabenizar a Câmara Alemã aí também pelo evento. Acho que é sempre importante, né, promover conscientização, é a coisa que eu mais faço, né? Então, promover essa conscientização dos possíveis impactos e fazer vocês pensar um pouquinho fora da caixinha em relação a isso. Estou sempre à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa. Obrigada. Obrigado, Marta. Obrigado, Sérgio. Espero que a gente consiga fazer um próximo, então, presencial na Câmara. Obrigado a todos que participaram. Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente se vê num próximo. Obrigado, gente. Ótimo final de dia para vocês e resto de semana. Igualmente. Abraços. Obrigado. Tchau, tchau.